Galera, é o seguinte, parece que para cada novo console que eu compro, mais difícil fica de encontrar uma experiência que de fato me satisfaça por completo. E não tá sendo diferente com o PS5. Por isso, com bastante frequência, eu procuro jogos cada vez mais diferentes para poder jogar em qualquer plataforma atual. Muitas das vezes, os estilos que estão longe do mainstream, ou melhor dizendo, os estilos que não são muito vistos pela mídia, acabam entregando experiências sólidas nesse sentido. E esse foi o gatilho para a história de hoje. Eu quero ver junto com vocês o quão revolucionário e ambicioso um jogo precisa ser para poder impressionar tecnicamente, ao mesmo tempo em que se torna um título cult com o tempo. Precisa de fato ser um jogo grandioso em nível de orçamento? Até que ponto o orçamento de um jogo influencia nisso? Até o fim do vídeo, de acordo com tudo que vamos discorrer por aqui, eu quero saber da opinião de vocês. E para começar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba, de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Talvez esse não seja um sentimento individual e você pode me ajudar nessa busca, mas parece que para quem acompanha os videogames desde pelo menos a década de 90, parece que alguma coisa foi se perdendo no meio do caminho. Com muita frequência me pego jogando títulos clássicos que me prendem muito mais do que os jogos atuais, e são títulos que visualmente, mesmo sendo antigos, podem ser atrativos até mesmo para o público mais atual, que não os conhece apenas por falta de acesso. Ultimamente me peguei jogando Haunting Ground, por exemplo, e esse é um título que nem de longe está no mainstream e nem nunca esteve, mas acabou se tornando um jogo cult. A parcela do público que gosta desse tipo de gênero muito provavelmente vai se identificar com a atmosfera desse game. E aqui estamos falando de um jogo do PS2, é um jogo antigo. O que eu quero dizer é que muitos jogos antigos conseguem prender mais do que os jogos atuais, mesmo apresentando uma falta na tecnologia quando comparamos com os padrões do PS5 em 2023. E tudo indica que a coisa fica ainda mais intrigante no gênero de survival horror. Então não percam o foco, isso vai nos colocar no caminho que precisamos. Fazia muito tempo, desde essas gerações mais antigas, que eu não jogava um jogo que me fizesse ficar reflexivo depois do seu fim, ao mesmo tempo que me impressionava tecnicamente. É difícil encontrar hoje em dia jogos que façam algum tipo de analogia subentendida que deixe a trama aberta para a interpretação do jogador. E um mundo muito bem aplicado dentro desse cenário é o mundo de Little Nightmares. Ele faz o jogador subestimar seu esquema de jogabilidade e sua capacidade técnica por ser amparado pelo clássico estilo de plataforma na maior parte do tempo, mas esconde uma trama sujeita à interpretação, que além de ser dramática ao extremo, envolve muitas críticas sociais. Em outras palavras, um jogo não precisa gastar rios de dinheiros para ter as mecânicas mais atuais do mercado para poder ser bem executado com bons visuais, muito menos para ter qualidade a ponto de se tornar um título marcante. E isso que Little Nightmares apresenta, falta hoje em dia. O cenário atual, mesmo em jogos de terror, soa como se os games que temos encontrado tivessem se tornado muito mais literais do que subjetivos. Não existe espaço para pensar em possibilidades na trama ou mensagens sobre o que o desenvolvedor quis passar com a sua obra, porque tudo é literal, objetivo e direto demais. É como se fosse um estimulante para que o jogador não pensasse. Me diz aqui qual foi a última vez que você ficou preso em um puzzle ou em alguma parte de algum jogo de terror que demanda que você pense e use o raciocínio lógico. Logo esse, que é o gênero que mais favorecia esse tipo de situação. Por isso, é um hábito comum procurar por jogos menos conhecidos quando você gosta desse tipo de situação. É difícil achar gente que tenha jogado Tormented Souls, por exemplo, justamente porque ele não se enquadra em um título mainstream, ainda que ele seja um jogo atual. Ele é um título amplamente inspirado nos Silent Hills e nos Resident Evil clássicos, e isso se reflete até na hora de mostrar os seus gráficos. Reparem que esse é um jogo com muito realismo nos cenários, mas nem tanto nos personagens. Essa era uma característica dos jogos antigos, e aqui foi usada muito provavelmente por questões de verba. Tiveram que optar qual área teria o maior investimento, e aí se aproveitaram das associações com os games antigos, como os que foram citados, para poder se focar apenas nos ambientes. Foi perfeito. Por outro lado, existem projetos ainda menores que conseguem brincar com a atmosfera para poder prender o jogador e usar a gameplay para poder contar a sua história, deixando em aberto a interpretação do jogador, o que aquele game quer passar. Você se lembra de Limbo? É um jogo que não é tão antigo assim. Ele foi lançado na geração do PS3 e sem muito apoio financeiro. Por conta disso, a sua atmosfera tinha alicerce na física, na gameplay e nas cores, mas pouco nos gráficos. E mesmo assim, o jogo é muito bom e esteticamente é bonito. Diria que é único. O jogo do mesmo criador que sucedeu esse, Inside, por ter um pouco mais de amparo
financeiro conseguiu se distinguir nesse sentido técnico e trouxe visuais mais interessantes, mas ainda se trata de um jogo simples. O que a gente precisa entender é que esses são jogos simples, mas que conseguem fazer o que jogos melhor amparados por questões financeiras nem sempre conseguem. Mas e se esses jogos simples fossem amparados por um apoio financeiro maior? Little Nightmares explica pra gente um cenário muito diferente dentro dessa conversa e nos direciona para o PS5 justamente nesse sentido, mostrando que os jogos com mais investimento não precisam se focar só em características técnicas avançadas para impressionar. Esse investimento pode ser usado em outras áreas. Se o jogo for bem executado, a parte técnica vai ter relevância por consequência. Quando um jogo quer ser apenas uma vitrine, ele deixa de se focar em aspectos que sempre foram fundamentais na formação de um clássico para ser apenas isso, uma vitrine. Little Nightmares é um jogo com um investimento maior. Ele foi publicado pela Bandai Namco, que é uma empresa grande, e como resultado impressiona tecnicamente, mas não depende de mecânicas atuais para poder fazer isso. A beleza de Little Nightmares está na sutileza das coisas. O primeiro jogo, por exemplo, pode aplicar uma atmosfera dramática apenas porque você está olhando para um alimento. E apesar do contexto do jogo envolver a fome e afins, essa cena em específico não fala sobre fome. E eu espero que você jogue para poder descobrir. Quando eu comecei a jogar Little Nightmares, eu comecei pelo primeiro jogo no PS4 Pro ao invés de partir direto para o PS5 usando a retrocompatibilidade. Não havia necessidade disso. No PS4 Pro, o título alcança 1620p de resolução e pode rodar em até 60 quadros por segundo. Então, basicamente, temos o melhor dos mundos por aqui, resolução e performance coexistindo. Mas parece que não é nenhuma surpresa. Afinal de contas, parece ser um jogo que tecnicamente é simples, não é mesmo? Era obrigação dele atingir padrões tão altos. Pensando assim, talvez você se surpreenda até a gente acabar de conversar. A atmosfera de Little Nightmares brinca especialmente com a rejeição e a parte técnica brilha na hora de dar vida a esse contexto. Isso pode desencadear diversas interpretações, mas a maneira como o jogo usa outros personagens em tamanhos muito maiores e se aproveita da parte técnica para poder representá-los, e o protagonista sendo pequeno, pode indicar que não temos um grau de importância na sociedade. É como se o nosso protagonista vivesse à margem dela. O fato desses outros personagens se saciarem em banquetes e ainda quererem eliminá-lo enquanto o protagonista passa fome, também pode ser um forte indício de que o nosso personagem naquele mundo é apenas um empecilho, quase como um verme. E claro, tecnicamente, a falta de uma identidade visual no rosto do protagonista pode indicar o quão indiferente ele é para uma sociedade que é consumista e capitalista, ao mesmo tempo em que entra em contraste com as expressões dramáticas e opressoras dos inimigos que são permitidas graças à parte técnica do jogo, mas isso não entra em evidência necessariamente, porque o foco não é esse. O foco é o resultado que essa parte técnica oferece, que é justamente o comportamento desses inimigos. A gente só consegue discernir o quão bem aplicado isso foi porque a gente está indo a fundo no jogo, mas a gente percebeu que esse não é o foco dele. Aos poucos você percebe como o jogo estimula esse individualismo para a sobrevivência e pode criar uma crítica maior do que parece, mas existe um porém, e esse porém surge na sequência do título, que é onde a nossa história termina. O PS4 Pro não foi capaz de executar Little Nightmares 2 em 60 quadros por segundo, almejando uma resolução tão alta quanto a do primeiro, mesmo sendo um jogo que aparentemente é simples de ser executado. Por isso, ele só parece ser um jogo que é tecnicamente simples. A realidade é outra. A verdade é que, embora não pareça muito, houve um avanço substancial no Little Nightmares 2. Embora no Little Nightmares 1 a gente encontre algumas partes que realmente demandem do hardware, como por exemplo essa parte em que você está correndo pela mesa e tudo é jogado em cima de você e a física tem um papel fundamental, no Little Nightmares 2 a gente encontra cenas que demandam ainda mais, e eu posso mostrar isso para vocês. O PS4 Pro consegue rodar essa cena do primeiro jogo em 60 quadros por segundo sem problemas e fazer você ter uma das maiores experiências visuais dentro de um jogo de terror recente, mas não consegue executar essa cena do segundo game, atingindo o mesmo alvo. Essas cenas até podem parecer iguais, mas elas não são, e é aí que a gente descobre que Little Nightmares 2 recebeu aprimoramentos para a nova geração, dando a escolha de dois modos para o jogador. No modo fidelidade temos 4K nativo em 30 FPS e no modo performance temos 60 FPS e um 4K dinâmico com a menor contagem sendo 1684p. Em outras palavras, a gente tem um jogo que parece ser simples, dependendo do hardware do PS5 para atingir 60 FPS. E bem, qualquer um dos dois jogos vai ser um show técnico, só que no PS5 ainda encontramos mais surpresas nesse segundo título que a gente vai discorrer ao longo do vídeo. E são surpresas que brilham apenas porque a gameplay do jogo e a narrativa brilham muito antes delas. Ambos os títulos usam a Unreal Engine 4 e abusam de tudo que ela tem para poder oferecer. Esse daqui é um jogo de puzzle completamente
plataforma, o que quer dizer que em diversos momentos descobrir onde escalar e como fazer isso em seu favor para enfrentar os inimigos vai depender inteiramente de um puzzle. E para essa mecânica ficar mais desafiadora, a física foi usada aos montes. Pelo menos 80% do que você vê na tela tem algum impacto físico, seja esse impacto interativo ou não. E considerando que física é um elemento que consome muito da parte de processamento do console, começamos a entender por que esse jogo é mais pesado do que parece. Seguindo o raciocínio do jogo anterior, cada sala que você for explorar tem diversos elementos que podem sofrer algum tipo de interação por parte do protagonista, e isso acaba enriquecendo o mundo do jogo. Só que, indo em frente e observando suas características técnicas, vemos que para entendê-las precisamos descobrir onde o segundo jogo supera o primeiro. No segundo game temos uma perfeita evolução da Unreal Engine 4, e a base disso está na sensação de escala de uma forma geral que acaba tornando todo e qualquer efeito que esteja sendo aplicado aqui muito mais pesado do que originalmente era no game anterior. Podemos dizer com segurança que o jogo não apenas traz cenários com uma magnitude muito maior que os do primeiro, visto que em diversos momentos vamos também para as partes externas, fugindo do clima interno do navio do jogo anterior, com efeitos de iluminação melhores que favorecem esse tipo de perspectiva, como também os inimigos acompanham essa sensação de escala e aparecem maiores, mais caricatos e mais opressores também, se aproveitando da Unreal Engine 4. Para ajudar nessa sensação de escala, os ambientes são preenchidos com efeitos volumétricos e muitas vezes esses efeitos são a luz, mas também pode acontecer de surgir uma névoa que usa a mesma tecnologia e acaba ofuscando a visão do protagonista, do jogador e cria uma atmosfera no local. E como a demanda aumentou em tamanho, mais névoa foi necessária, assim como mais física também foi necessária de ser aplicada. Por isso, a demanda técnica aumentou em todos os sentidos. A realidade é que sempre tem muita coisa na tela, e ao mesmo tempo, o clima de rejeição e afastamento de uma possível sociedade continua. É como se esses dois aspectos, sendo a rejeição e um convívio social que por natureza brigam, fizessem o contrário e conseguissem coexistir muito bem para poder criar a atmosfera que a gente está comentando aqui, que é tão sensacional e amparada pela parte técnica que está brilhando. É estranho pensar como um jogo tão pequeno conseguiu ser tão grandioso, inclusive tecnicamente falando. O desafio da Unreal Engine 4 nessa sequência, dentro de um aspecto geral, na hora de mostrar a evolução, foi povoar, mesmo que com itens, um cenário muito maior, mas que mesmo com esse aumento de tamanho, ainda consegue ser tão complexo quanto no primeiro jogo foi. Para provar isso, um mero tapete tem física aplicada aqui. Nada é desnecessário nesse jogo, porque tudo constrói uma narrativa, e o resultado técnico é só uma consequência. A cereja do bolo é que jogando no PS5, não apenas encontrei uma experiência que não via há muito tempo em um jogo desse gênero, abrindo margem para diversas interpretações e fazendo analogias subjetivas, como também vi recursos atuais como Ray Tracing podendo ser aplicados em mecânicas mais clássicas. O que é ainda mais curioso é que o Ray Tracing atua tanto no modo performance em 60 quadros por segundo, quanto no modo fidelidade em 30 FPS. Um jogo pequeno, mas tão bem feito que tem mais a oferecer do que a vitrine dele expõe. E para você, o quão revolucionário um jogo precisa ser para poder te fazer refletir sobre ele mesmo depois de ter terminado? Little Nightmares 2 cria um misto de sentimentos de revolta com o primeiro jogo, mas ao mesmo tempo começa a implantar na sua cabeça o quão longe você precisa ir para sobreviver em um meio social em que você vive na margem. Qual é o limite para se desacreditar de tudo? É uma obra de arte. Qual foi o último jogo que te deixou pensativo a esse nível? Deixa aí no campo dos comentários. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças, quintas e sextas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.